Veja lá, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nosso Deus, essa é a tua palavra que é lida e aclamada, e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a tua mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, hoje em dia usa muito examinar o perfil da pessoa, né? Tanto no Facebook, também nas redes sociais tem um perfil, né? Como é que é o nome da irmã? Cristiane. É a Cristiane, minha filha. Minha filha também chama Cristiane. É mais uma filha. Então, tem lá no perfil, se ela estiver lá no Facebook, tá lá, Cristiane de quê? Tem lá os dados dela, né? E tem lá, estudou isso, estudou aquilo, fez isso, fez aquilo, né? E trabalha em tal coisa e tal. Tem o seu, é chamado perfil. O estudante tem o seu perfil, que é o seu, também é chamado, o currículo. O currículo é um perfil, né? Eu tenho meu perfil de servo de Deus, de pastor, formado em direito, formado em contabilidade, não sei mais o que, tudo aquilo que eu fiz está lá, teologia e tal, né? Então, é muito importante o perfil. Agora presta atenção, não há perfil mais importante do que o perfil de ser um filho de Deus, ou uma filha de Deus. E como que se torna uma filha de Deus ou um filho de Deus? Está aí, olha, João 1,12, falando sobre Jesus, ele diz assim: todos os que o receberam pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida pela fé. Pela fé. Então, presta bem atenção. Eu vou falar algumas coisas ensinando aqui. Por um telefonema que eu ouvi, Deus me mandou falar sobre isso. Eu ouvi o pastor Enoque num telefonema, ele estava vivo a voz. Eu não queria ouvir, mas eu ouvi que ele estava vivo a voz. Ele dirigindo o carro e a viva a voz. Aí a pessoa falou assim: mas ter uma fé igual ao senhor é difícil, pastor. Falou para ele. Então Deus falou: olha aí, tem gente aí que não sabe o que é fé. Como é que você pode chegar para o pastor e falar: eu queria ter uma fé igual ao pastor Enoque? A fé, presta bem atenção, é um dom de Deus. Vamos ver em Efésios capítulo 2. Você que vai ler, né? Efésios capítulo 2, os versículos. Onde eu estou aqui? Efésios 2, versículos 8 a 10. Presta atenção. Vamos falar um pouquinho sobre essa fé, que alguém acha que o pastor Enoque tem mais do que ele, e que é difícil ter uma fé igual o pastor Enoque tem. Eu acho que ter igual a minha também é difícil. Mas vamos ver como é que é isso aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando eu disse aqui que nós nos tornamos filhos de Deus por receber Jesus pela fé, como é que vocês podem concordar realmente que receberam Jesus pela fé e que são filhos de Deus? E está dizendo que ter fé igual ele tem não é possível, é difícil. Pois é a mesma fé que todos aqui recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Na carta aos Romanos, Paulo fala assim, que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem os enviados? Então a fé vem pelo ouvir. Agora eu quero elucidar uma coisa aí. Esse versículo que fala a fé vem pelo ouvir, não é que aquela hora nasce a fé na pessoa ali, não. Presta bem atenção.
fiz um estudo bem aprofundado disso aí. Não é que a fé nasce na hora que ele ouviu a palavra, não. Na hora que ele ouve a palavra, a fé se desperta. Já estava nele. Ela se desperta. Porque a fé é um dom que Deus deu a todos aqueles a quem Ele dá a salvação. Todos. Deu a todos. Deu a todos. Fala comigo. Deu a todos. Deu para mim também. Não vem esse negócio de dizer, mas tem uma fé igual ao Senhor. É a mesma fé. É o mesmo Deus. O mesmo Senhor. É a mesma fé. Questão de exercitar essa fé. Presta atenção. Cada pessoa, aí eu aprofundo um pouco nos estudos, então, quem não tem às vezes estudo nenhum, mas pode entender do jeito que eu explico. Presta atenção. Cada pessoa, para ser uma pessoa, como que se classifica uma pessoa? Ela tem consciência própria, ou seja, consciência de si, ela tem vontade própria e determinação própria. Eu tenho a minha consciência de mim mesmo, eu tenho a minha vontade que eu a governo e eu tenho a minha decisão própria. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo com a minha consciência, com a minha vontade. Não é com a consciência do pastor Enoque e nem com a vontade do pastor Enoque e nem com a determinação da Ana. Ela é uma mulher muito determinada e eu não preciso da determinação dela para tomar. Eu tenho a minha determinação. Então, presta atenção. O poder de decidir é meu, com a minha consciência própria, com a minha vontade própria e com a minha decisão própria. Não é da irmã, não é da irmã, não é do irmão. Você entendeu, Brasil? Não é do Brasil, é minha. Você tem a sua consciência própria, você tem a sua vontade própria e a sua determinação própria. Então quem decide é você. Agora, para essa consciência, no cérebro meu tem os neurônios próprios da consciência que Deus já me deu. Por isso que eu tenho a consciência própria. Tem os neurônios também da vontade própria e da decisão própria. Quando eu estou mexendo no braço, o cérebro comandou. Quando eu sinto uma emoção, o cérebro comandou, porque tem os neurônios da emoção. Vocês estão entendendo? É no cérebro. Por isso, quando fica com Alzheimer, fica caduco, perde o senso dos neurônios. Eles atrapalham lá e não coordenam direito. Mas nós temos, agora, da mesma forma que nós temos os neurônios dos sentimentos, da consciência própria, da vontade própria e da decisão própria, nós temos os neurônios da fé. Já estão lá em mim, estão no Enoque, está em cada um de vocês. Agora, quando eu ouço a palavra, quando eu ouvi a palavra pregando sobre Jesus, então eu tomei a decisão de mover os meus neurônios da fé, de acreditar. Eu não estava vendo, porque o objeto da fé, ele não é visto, ele não é tocável e ele não é explicável. Deus não é visto, não é tocável e não é explicável. Tenta explicar Deus? Nunca você vai explicar dentro do raciocínio humano. Vocês estão entendendo? Então, por isso que aí fala, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, agora vai lá, escuta só. E se é pela graça, já não é pelas obras. 11, 6. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que... O Hebreus? Hebreus, né? Hebreus 11, 6. É esse não, né? Presta atenção. Estudo é um pouquinho assim meio complicado, deixar demorado, tem que ser, porque nós temos que aprender. É a palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se
torna galardoador. E que Ele é galardoador de todos que o buscam, ou seja, abençoador. Agora, para eu crer que Deus existe, eu tomei a decisão de acreditar, porque acreditar é pela fé. Aí os neurônios da fé se movimentaram e eu passei a crer. Quando eu ouvi a palavra, ela despertou. Vocês estão entendendo? Por que ela despertou? Porque eu tomei a decisão de crer. Se eu falar assim, não vou crer nisso, é decisão minha. Eu não preciso crer, eu não sou obrigado a crer. Mas se eu creio, eu agrado a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, abençoador dos que o buscam. Você acredita que Deus existe? Então seja bem-vindo a esse grupo aqui. Amém. Seja bem-vindo, porque o grupo é dos que creem. Amém. Certo? Vamos ver Mateus 8:20. Mas Jesus lhe respondeu, Mateus 20. 8:20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde. Me perdoa, é Mateus 18:20, viu? Agora eu vim aqui, Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí então, mas tem tão pouca gente aqui. Estou pouco me lixando que tem pouca gente. Quem não veio, não merecia vir. Quem veio, veio pela fé. E está aqui pela fé. Então, onde estiverem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele falou só 2, já dava. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está no nosso meio aqui e agora. Porque nós estamos reunidos pela fé. E isso agrada a Deus. É isso que é importante. Para que esse negócio de pensar que multidão agrada a Deus. Não. Deus não é político para ficar atrás de multidão. Nosso Deus é Deus da direita, Deus da esquerda. Nada, nosso Deus é Deus do meio. É quem tem fé, está com Ele. Amém. Amém? E agrada a Ele. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, presta atenção, vocês que vieram aqui hoje, vocês estão crescendo. Porque a fé não anda. Bastava que a fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda. Ela move montanhas, porque é o Deus da fé que manda. Mas ela vai crescendo na medida que você vai conhecendo a palavra, na medida que você vai estudando a palavra, na medida que você vai apanhando intimidade com Deus. Como é que adquire intimidade com Deus? Através da oração e da palavra. Não tem outra maneira. Na oração nós falamos com Deus e Deus nos fala através da palavra e a gente vai adquirindo a comunhão com Ele. Certo? Então, presta bem atenção. Nós temos o perfil de filhos de Deus. Diga, eu tenho o perfil de filho de Deus. Eu tenho o perfil de filho de Deus. Então, coisa mais linda, já pensou? A gente não devia ficar dando perfil de outra maneira, não. Quando a pessoa pergunta, qual é o seu perfil? Eu sou filho de Deus. Glória. Qual é o seu perfil? Eu sou advogado, formado na fadiga, quase que fadiga, não, fadiga, canseira. Então, eu sou formado, nada muito bobagem, deixa de ser. Tanto é que nossa filosofia de ministério, presta atenção, nós não damos muito valor a título. Sabe o título? Apóstolo Cristiano, apóstolo Antônio. O que importa para nós é a função. Eu tenho a função apostólica de treinar outros e mandar para os campos. A minha função é que tem que funcionar. Título não. Pode me chamar de Toninho do Cafundó, porque eu sou Toninho do Cafundó. Toninho da Salica, minha mãe chamava Lica, Toninho da Salica. Eu sou o mesmo
um Toninho das Alicas, sempre fui. Viajando para esses países tudo do mundo. Toninho das Alicas com a Diná, da Saluzia, da Dona Luzia. Nós dois, viajando por aí e levando a palavra de Deus pela fé. Glória a Deus. Foram muitos anos. Eu com a Diná casado 55 anos, né? Levando a palavra de Deus. E ela vivendo ali pela fé ao meu lado e eu também. E para viver como eu tinha que viver pela fé. Glória a Deus. E eu também, nós dois vivendo pela fé. Não tem coisa que mais me enobrece de ser filho de Deus. Porque sendo filho de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Certo? Diz em Romanos capítulo 8, versículos 18. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdamos junto com Cristo. Herdamos o quê? Cristo é o Filho unigênito de Deus. Então, Cristo herda de quê? Do Pai. Tudo. Tudo que é do Pai é do Filho. E nós herdamos o quê com Cristo? Junto com Ele? Tudo. Nós somos herdeiros de tudo. Quando Ele voltar para nos buscar como filhos dele, nós somos herdeiros de tudo, assim como Ele é, porque nós somos co-herdeiros com Ele. Não é um incrédulo, não. O incrédulo está para nada. Ora, se somos filhos, Certo? Também herdeiros. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Exatamente. Então, presta atenção nisso. João 17, agora eu vou entrar numa área aí bem forte. João 17, 15 a 17. Olha o que Jesus fala para os discípulos. E está falando para nós aqui hoje, nessa noite, para cada um de vocês. Não peço que os tire do mundo, Então ele está orando por nós e ele pede ao Pai o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. e sim que os livres de todo o mal. Ele está falando, ele orou por nós. O que mais? Eles não são do mundo, Por quê? Por que ele está orando por nós? Porque nós não somos do mundo, mas também como também eu não sou. santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está pedindo para nos santificar na verdade, na palavra, porque nós não somos do mundo. Então presta atenção, é muito forte. Se você diz que crê em Deus e crê em Jesus Cristo, recebeu Jesus como seu Salvador, você crê em Deus, você agrada a Deus. Porque crer, você está tomando a decisão de acreditar naquilo que você não está vendo, naquilo que você não está tocando e naquilo que você não pode explicar. É fé. E pela fé, então, você está agradando a Deus. Pela fé, você se torna, então, em Cristo Jesus. Por que o nosso perfil é o mais importante perfil de ser filho de Deus? Porque nós não somos deste mundo. Existe a área natural que é deste mundo. E existe o sobrenatural que não é deste mundo. Nós somos do sobrenatural. Nós estamos acima do ET. Aleluia. Nós não somos deste mundo. Fala comigo, eu não sou deste mundo. É Jesus que está dizendo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não quero que eles fiquem do mundo. Então a gente continua no mundo, vivendo aqui, mas a nossa natureza, o nosso perfil não é de gente daqui. Nossa natureza é da área sobrenatural. Tudo em nós tem que ser sobrenatural. Por isso Jesus diz assim: vós não sois deste mundo, brilhe portanto, vós sois a luz do mundo. Ele diz assim: brilhe portanto a vossa luz diante dos homens no mundo, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu.
Nossas obras têm que ser de tal maneira que as pessoas falam assim, gente, da onde vem? Por isso que eu creio que foi falar com Enoque, a pessoa foi falar com Enoque, ter fé igual ao Senhor, porque ele viu no Enoque algo sobrenatural. Mas ele tinha que ver nele mesmo, se ele é cristão, então não deve ser. Está falando que é, mas não é. Pode até estar falando que é. E nos final dos tempos tem muitos enganadores que dizem que é, mas não é. E com Deus não tem meio termo. O Jesus disse aqui, se estiverem dois reunidos em meu nome, aí significa com ele pela fé, ele está no meio. E ele não é deste mundo e nós também não somos deste mundo. E por isso que as nossas decisões devem ser decisões tomadas pela fé e não pela simples decisão de consciência própria, de vontade própria e determinação própria. A consciência própria, a vontade própria, a determinação própria de um verdadeiro cristão é tomar atitudes pela fé. É dizer, eu vou lá, mas não estou vendo onde pisar, então põe o pé que Deus põe junto. Isso é fé. Não é ficar assim, não, eu só creio no que eu vejo, não é cristão. Então o deste mundo faz isso. Mas nós não somos, está entendendo, Vitor? O que você vai ensinar para o povo? O negócio é pouco, não é brincadeira, não. É isso que você tem que aprender bem para você ensinar para o povo. Nós temos que viver pela fé. Por que eu tenho que ensinar para o povo? Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha aí. Por que nós temos que aprender e ensinar? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que diz? Pega aí o microfone e lê. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Ou seja, ele está dizendo ali que a nossa caminhada nesse mundo tem que ser uma caminhada pela fé e não pelo que a gente vê. O que a gente vê, o incrédulo anda. Não precisa de ser um cristão para andar pelo que vê. Precisa ser realmente cristão para andar pelo que não vê. Então, por isso que não precisa de ficar correndo atrás de pastor, atrás de apóstolo para orar pelo doente. Você está lá, não sei aonde, alguém está doente, ora, você tem a fé que agrada a Deus. Faz a oração pela fé. Senhor, eu uso a minha fé aqui, eu não estou vendo como essa pessoa pode ser curada, mas cura em nome de Jesus e ela é curada. Aí você sai correndo, gente, sabe uma coisa, quando acontece um milagre, você não tem que ficar achar assim que a coisa como é que fala? Estapafórica, não sei. Uma coisa tremendamente extraordinária. Toma como naturalidade, diz, eu sou filho de Deus. Eu tenho o perfil de ser filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de tudo e de todas as suas bênçãos. E se Jesus curava, eu também curo. Não sou eu que curo, é Deus que cura através de mim. Porque Jesus chamou e mandou que a gente fosse ao mundo e fizesse discípulos. Então isso é fazer pela fé, é viver pela fé. Eu vejo por aqui muito, vocês me desculpam, mas às vezes eu fico junto com o pastor Enoque e eu vejo as pessoas ligando, pedindo oração e coisa. Gente, então Deus não falou, fala sobre a fé em mim, fala, mostra para eles. Brasil não tem que ficar correndo atrás do pastor para pedir. Ora lá na sua casa, ora pelos seus vizinhos, ora pela sua família, ora pela Kelly, ora pelo Luiz Otávio. A Deus ouve a sua oração, ainda mais que você é pai dele. Meu Deus do céu, não tem que correr atrás. Não tem que correr atrás. Vou ligar para o pastor, vou ligar para o pastor Enoque, que ele é um homem de fé. Você também é. É a mesma fé e o mesmo Deus. Coloque em prática essa fé. Glória. Coloque em prática. Glória a Deus. Você tem pensamento, não tem? Você coloca o pensamento em prática, não é? Você estuda, lê as coisas, não é? Então,
coloca toda a sua capacidade de estudar em prática, não é? Coloca a fé em prática, é só isso. É simples assim. É simples assim. Coloque em prática. Por isso que Paulo está dizendo, nós vivemos pela fé, de fé em fé e de glória em glória. Por que de fé em fé e de glória em glória? Porque se nós vamos caminhando pela fé, fazendo as coisas pela fé, a glória de Deus vai se revelando. Por isso que é de fé em fé. A fé é aquilo que Ele me deu. E a glória é a glória que vem dele, o poder que vem dele. Vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando. Presta atenção, um ensino mais teórico agora também. Fé, a palavra fé no latim é fides. Daí vem a palavra fé e fidelidade. Também vem da palavra fides. E o que significa fides em latim? Sabe o que significa? Significa sintonia. É aquilo que a emissora passa para o rádio. Se você tem um rádio de alta fidelidade, olha, fidelidade, de alto poder de sintonia, você liga ele. Como é que chama a FM aqui? 92 o que? O nome? Hein? Melodia. 95? Qual é o número? 99.3. Hein? 99.3. 99.3. O que mais? Tem um nome? Clube FM. Então, 99.3 Clube FM, a música que vem te agradar. Ela está emitindo 24 horas por dia a sintonia da música. Só pega aqueles que ligam o rádio. E se o seu rádio é de alta fidelidade, ou seja, de alto poder de fé, ele pega a Clube 99.3 e não admite interferências, não dá chiado, pega naturalmente. Se você afinar com Deus, Deus transmite, Deus é a estação, presta atenção, Ele transmite 24 horas por dia, Ele está cuidando de nós, Ele transmite a sua sintonia, por isso se chama fidelidade de Deus. Deus é fiel, você não fala Deus é fiel, a palavra fiel vem de fides, de sintonia. Fidelidade vem de sintonia. Então, Deus Pai tem fé? Tem. Dele é chamada fidelidade, certo? Que é a sintonia de Deus com seus filhos, é a fidelidade de Deus para conosco. Será que ele para um pouquinho a fidelidade? Ele para um pouquinho a sintonia? Ele dá um vácuo aí de alguns minutos e fica barulhado? Não, Senhor. Ele está transmitindo misericórdia, amor, paz, longanimidade, bondade, justiça, domínio próprio. Ele está transmitindo 24 horas por dia para os seus filhos. Não é para todo mundo não, para o incrédulo não. É para os seus filhos. Por isso que não há perfil mais importante que ser filho de Deus. Eu recebo 24 horas por dia a sintonia de Deus Pai, a sintonia de Deus Filho e a sintonia de Deus Espírito Santo. Os três têm fidelidade. Os três têm poder de sintonia, os três têm poder de fé, ligado a mim, ligado a você. Então, toda hora que eu ligo, eu acordo meia-noite, eu ligo, pego a sintonia dele. Eu levanto de manhã, eu ligo, pego a sintonia dele. E às vezes tem modo de ligar, tem hora que eu não sei o que falar para eu ligar pela fé, pelas palavras da oração. Eu acordo e e ele segura minha mão, aleluia, porque ele está em sintonia comigo. Eu falo em línguas. Por que eu falo em línguas? Porque Deus me deu essa possibilidade, e deu para você também, é só você começar. A criança, quando ela começa a falar, o que ela fala? Ela chega, aí a mãe vem e o pai vem e fala assim, está falando mamãe, não está falando mamãe, mas a mãe está falando mamãe. Aí o pai fala assim, não, ela está falando papai. Aí vem a vovó e fala assim, não, ela falou foi vovó. Cada um fica tirando sarro do seu lado. E ela não está falando, ela está comunicando, mas ela não está comunicando com clareza, mas o pai e a mãe tratam de entender a criança. E nós não estamos comunicando com clareza. Um dia lá em Tóquio, no Japão, me chamaram para tirar o demônio de uma mulher lá, a mulher veio da Espanha, acho que eu já contei isso aqui, né? E
Quando eu inocentemente, eu cheguei e falei assim, como te chamas? Como é seu nome? Eu perguntei a uma mulher e o diabo me respondeu, eu não tenho nome, eu venho da Espanha. Aí eu me arrepiei todo, dos pés à cabeça, comecei a tremer e eu não tinha o que fazer. Então eu comecei a orar em línguas, e Deus me deu a força e me voltou no normal, dentro do falar em línguas. Aí quando eu acabei de voltar, sair daquele transe em línguas, no Espírito, o próprio Espírito me deu a palavra e eu falei, então você regressa à Espanha, onde veniste, em nome de Jesus. A mulher caiu, o diabo foi embora para a Espanha. Eu não tinha intenção de mandar ele para a Espanha, mas saiu na hora. Ele voltou para a Espanha. Esse que tinha vindo da Espanha, voltou e a mulher caiu. E eu não esperava acontecer isso comigo. Tanto que depois eu falei para Deus, falei assim, não fica me dando esses casos, não. Eu fico, mas se o senhor der, o senhor faz igual o senhor fez dessa vez, o senhor toma dianteiro. E ele toma, porque eu estava ali pela fé. Nada mais, a única coisa que eu tinha ali era a fé que ele me deu. E pela fé, ele me levou a falar em línguas e a mandar o demônio embora lá para a Espanha. Lá de Tóquio para a Espanha, imagina. Eu saio daqui do Cafundó de Minas Gerais, o Cafundó aqui no Bom Centro, onde Judas perdeu as botas e nunca mais encontrou, porque eu me entreguei a Jesus. Fui embora. Eu vou lá para Tóquio para expulsar um demônio para a Espanha. E muita gente recebeu Jesus naquele dia porque viu a obra do Senhor sendo feita. Glória a Deus. A própria mulher depois, ela me mandou 2 anos depois, ela mandou uma cartinha lá em Singapura, eu estava morando em Singapura nessa época. Ela mandou a cartinha e falou assim, olha pastor, depois daquele dia eu procurei uma igreja para me filiar, passei a fazer parte da minha igreja, meu marido recebeu Jesus, hoje meu marido é crente, minhas 2 filhas adolescentes, agora depois de 15 anos, nós vamos voltar à Espanha para levar para os meus parentes o Jesus que eu recebi naquele dia. Porque ela contou a história dela. E uma tia dela, que era chefe de terreiro, chefe de espiritismo lá na Espanha, falou para ela, você vai para lá desobedecendo seus pais, né? Porque eles não queriam que ela fosse. Ela casou com um executivo japonês e foi. Aí ela pegou a tia dela e falou assim, você nunca vai ter paz. Eu falei, por isso que você não tem paz. Senta aí, minha filha, você pode ter paz a partir de hoje. Basta você receber o príncipe da paz, que é Jesus. Ela recebeu. A vida dela transformou. O marido se tornou um crente depois também, um executivo lá, dono de uma grande empresa. E as 2 filhas adolescentes também. E agora, como ela não tinha voltado mais para casa, ela saiu fugida com o moço, né? Agora ela voltou crente no Senhor Jesus e levando Jesus para a sua família, até para a tia que era médium espírita. Glória a Deus. Agora saiu Toninha, Dona Lídia, lá do Cafundó, e vai lá no Tóquio, pela fé, pegar o evangelho em Tóquio e mandar o trem, coisa ruim, embora lá para a Espanha. O que é isso, gente? O que é isso? Mas ele é um teólogo, ele não sei o que. Não de bobagem, como dizem as meninas. É o poder de Deus que se age pela fé que a gente deposita nele. Se não fosse pela fé, nem lá eu ia. Como eu tinha vontade de ir no Japão antes, nunca pude ir. Então ele me leva lá para expulsar demônio. Durma com um barulho desse? Parece brincadeira, não parece? Mas as coisas de Deus, tem hora que com os filhos dele parece brincadeira, porque Jesus disse, se não vos tornardes como crianças, não podeis ver o reino dos céus. E nós temos que, como criancinha, ser dependentes do nosso Pai em tudo. Isso é que agrada a Deus, é a fé. É a fé. Vocês entenderam o que é fé? Amém. Então é o seu rádiozinho que entra em sintonia com o Pai. Liga ele, gente, deixa ligado nele. Não tira, não. E qualquer hora que for, eu vou ligar lá para o pastor Antônio. Não liga, não. Liga o rádio no Senhor. Liga a sua fé. E ele te entenderá e fará milagres e maravilhas. No domingo eu falei aqui na Nevada.
Acho que eu contei aqui lá dos Estados Unidos, né? A menina, eu falei para ela ler um texto bíblico, falei que eu ia orar lá para o sul, que ficou surdo. Ela falou, não vai adiantar, estão tão crentes porque não deu certo nenhuma cirurgia, já fez muita cirurgia, está ficando pior, agora não estuda nada. Eu falei, mas eu não vou orar, não é para ele escutar nem para alguém acreditar, eu vou orar porque Deus mandou, é a fé. E aí quando leu lá que ele é infinitamente, é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e até do que eu penso, então eu falei, olha, então é milagre que o senhor vai fazer, então não tem outra coisa, eu peço, senhor, faz um milagre na vida do Mateus. E agora ele está escutando 30% já. Agora já deve ser até mais, porque eu acredito que ele vai voltar a escutar tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E seja ou que não seja, que tem que escutar ou que não venha, eu fiz o que eu fiz por obediência pela fé. Nós temos que aprender a obedecer o nosso Pai Celestial. Isso é que é caminhar por fé, de glória em glória.